Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação do TIA Linux Live 2022 e nos próximos minutos a gente vai conversar um pouco sobre a utilização do Apache Hop para a transformação de dados. Então aqui a nossa agenda, né, a gente vai começar falando sobre os cenários, né, em que cenários a utilização do Apache Hop pode servir. A gente vai depois adentrar na ferramenta especificamente, né, a gente vai ver algumas funcionalidades. E por fim, a gente vai fazer alguns comentários sobre o que a gente viu nos pontos anteriores, né, e outras coisas mais. Então, é sempre bom a gente lembrar que essa palestra ela não é um tutorial, né? Na verdade, aqui a gente não vai ver o passo a passo de como fazer as coisas, né? Nem nada muito específico. A gente vai focar mais em conceitos, né? E como esses conceitos e fundamentos podem ser utilizados com o Apache ou até mesmo com uma outra ferramenta para que cada um posteriormente consiga pensar e construir a própria solução. Então vamos conversar um pouco por cenário. Então vamos começar imaginando uma organização qualquer que já tenha um certo estágio de utilização de ferramentas digitais, né? Então provavelmente essa organização ela vai ter um ERP e esse ERP vai ter um banco de dados que armazena os dados transacionais dessa organização. Né? Possivelmente ela talvez não use apenas o ERP, tá? Digamos que ela tenha outros sistemas em conjunto, de repente o comercial tenha um CRM, ou mesmo o financeiro tenha algum software de contabilidade, então ela vai ter bases distintas, eventualmente inclusive com dados que se repetem, né, em cada uma dessas duas bases. Né. Essa organização ela também pode acabar utilizando arquivos, então aqui desde arquivos de Excel, né, até mesmo de repente CSVs exportados de outras ferramentas. Então a gente considera também a utilização de arquivos. E a gente pode considerar também o uso de APIs, né? Essa organização ela pode ter tanto serviços web ou mesmo um sistema local em qual os dados são acessados através de API. E qual que é o ponto aqui, né? Na verdade, a transformação, a união desses dados num repositório único, né, que é costumeiramente chamado de Data Warehouse. Então, existe um processo que capta esses dados, transforma eles, carrega eles no Data Warehouse, que então, posteriormente, do Data Warehouse ele vai ser usado para aplicações tanto de análise, ou mesmo modelos de machine learning, ou qualquer outro tipo de aplicação que precise consumir esses dados que agora estão no Data Warehouse, né? Então, as setas indicam ali o fluxo desse processo, né? O dado extraído das fontes primárias, transformado de alguma maneira, armazenado num local único e confiável, né? Um Data Warehouse, comumente chamado, e depois, aí sim, ele é consumido por uma aplicação de análise ou mesmo algum modelo de machine learning ou qualquer outro tipo de aplicação necessária, né? Mas a gente foca aqui nesse cenário, nesses dois usos principais, né? Então, aqui como a nossa conversa hoje ela está tratando de transformação de dados, a gente vai, na verdade, se focar nessa primeira seta, né? Então, a gente vai conversar agora um pouco sobre possibilidade de transformação, né, a partir desse cenário que a gente construiu. Então, entrando aqui em transformação, né, possíveis transformações de dados, né? A gente começa aqui com nomes, né? E por nomes entendam tanto nome próprio como substantivos, né? Ou, enfim, dados do tipo texto que possam estar nessas bases, né? Uma das principais um dos principais problemas, talvez, que a transformação de dados venha a resolver nesse caso específico, né? É a questão de maiúsculas e minúsculas, né? Então a gente pode pensar por exemplo, nome próprio, né, de clientes, por exemplo, uma base com nome de clientes, em que alguns clientes estão cadastrados com apenas as iniciais maiúsculas, outros vão estar com todo o nome maiúsculo, eventualmente, dependendo de como o sistema trata essa entrada, né, pode até estar um nome inteiro em minúsculo, né, então, às vezes você vai cruzar esses dados com uma de outra base que vai estar completamente diferente, né? Então é uma decisão assim que tem que tomar de como isso vai estar no resultado final, né? Vai estar tudo maiúsculo, vai estar tudo minúsculo. A gente trata aqui também de abreviações, né? De repente, ainda seguindo no exemplo do nome próprio,
É possível que eventualmente alguns nomes estejam com o nome do meio abreviado, né, e como isso vai ser tratado se de repente em outra base está o nome completo, né? E ser considerado depois no armazenamento do Data Warehouse nome completo, nome abreviado, né? É uma decisão a se tomar. E acentuação também, né? Então a gente vai desconsiderar as acentuações, vai deixar os nomes acentuados, palavras, de repente, nome de cidade, né, nome de estado, tudo isso é a ser considerado no caso de substantivos, né, de nomes, strings, enfim, todos os campos de texto que eventualmente a gente vai transformar nesse processo. Datas também é um tipo de dado crítico, né? A gente tem pelo menos três tipos de datas mais usadas, né, no formato dia a dia, aliás, no formato dia, mês e ano, que é na verdade o formato que a gente utiliza bastante aqui no Brasil, né? Enfim, é o nosso jeito, e não só no Brasil, mas enfim, considerando aqui o caso brasileiro é como a gente escreve datas. A gente tem o formato tipicamente americano de mês, dia e ano, né? E a gente tem um terceiro formato que é bastante usado, que é o de ano, mês e dia. Esse formato também é comum de ver, né? E aqui é um outro problema que é possível encontrar, às vezes em bases diferentes, as datas estarem com essa formatação diferenciada entre uma e outra. E também seria melhor que na hora de transformar esses dados e depois fazer a carga deles num data warehouse que tivesse num tipo só, né? Outra questão aqui nessas transformações de data é que eventualmente pode gerar confusão, né? E por isso que é melhor escolher um único tipo único. Digamos que você tenha 1º de janeiro, aliás, dia 4 de janeiro ou dia 1º de abril, né? É uma data que pode confundir, então tem que saber exatamente qual que é a data que está entrando para poder transformar e saber a data que está saindo depois, né? Números também tem um problema, né? A gente tem aqui um problema de conversão, que é tu tá com um número que poderia estar em formato texto ou um número que está em formato texto, mas precisaria estar no formato numérico mesmo, né? Que é uma questão de tipagem de dado mesmo, que como que está a tipagem do dado no banco ou na planilha, enfim, né? Se você vai usar esse número para fazer algum cálculo posteriormente, para tirar uma média, para fazer uma soma, e ele está em formato texto, obviamente não vai ser possível fazer, né? Vai ser necessário realmente realizar essa conversão. O outro lado, por exemplo, é que muitas vezes a gente tem códigos, né? Então, o código de um produto, o código de um cliente, e esse código ele está em formato numérico, mas não seria necessário, né? Ele poderia estar em texto, principalmente se ele tem zeros na frente, né? Principalmente se é um código que numa base vai estar, por exemplo, o código 0026, né? E quando você for cruzar ele com alguma outra, em que esteja numérico, por exemplo, vai estar lá só 26, esse match talvez não aconteça de uma maneira correta, né? Então, é um outro caso de cuidado aqui que tem que ter e que vai entrar nesse processo de transformação, assim, definir exatamente o que tem que ser número, o que tem que estar tipado como texto, né? Um outro problema dos números, e que tem muito em comum com a questão da data, é a separação decimal e a separação de milhar, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil, né, em sistemas brasileiros, enfim, bancos de dados brasileiros, a gente pode armazenar o separador decimal com vírgula, né? É muito comum, é o que a gente usa no dia a dia, na verdade, né? É a separação com vírgula, mas existe o formato americano, então, né, que é o separador com ponto, e muitas vezes a gente acaba usando o separador com ponto por comodidade, né? Então aqui também é uma outra decisão que tem que ser tomada, uma padronização, né? Você vai usar o separador com ponto, você vai usar vírgula, você vai usar o de milhar com ponto, o de milhar com vírgula, o de milhar às vezes é ignorado, né? Não precisa necessariamente ser usado, mas é um outro ponto de atenção bastante importante aqui, novamente, principalmente na questão de cálculos, né? Então, se você tem às vezes na mesma base uma coluna, talvez de valor financeiro, em que por acaso alguém cadastrou números com ponto e posteriormente outra pessoa foi lá e cadastrou também com vírgula, né? Isso vai dar um grande problema na hora de fazer um cálculo, fazer uma soma, fazer uma média de algum valor, porque o separador com ponto e com vírgula não vão se comunicar, né? Então é uma questão aqui a se tomar cuidado na hora que estiver fazendo as transformações. A gente tem também uma outra categoria de transformação que são os agregadores, né?
e que a gente comentou um pouquinho ali agora quando a gente falou de tipos numéricos, porque os agregadores, então, a partir de uma categoria, eles vão reduzir esse valor numérico a um número final, né? Então, digamos que eu quero realmente tirar a média da quantidade de produtos vendidos, né? Ou se eu quero somar valores financeiros, então a gente especifica a categoria, então produto A é tanto, produto B é Y, né? Produto C é Z, enfim, e aí a gente agrega isso para o fim. Isso pode ser feito, por exemplo, eu tenho uma quantidade de movimentações diárias, né? Mas eu não preciso dela para minha análise posterior, eu preciso apenas do agregado diário, né? Então, eu não preciso, dependendo, obviamente, do modelo de negócios, né? Tudo isso aqui tá baseado na regra de negócio, na verdade, que é aplicada na transformação. Talvez eu não precise necessariamente do histórico diário, eu posso ter simplesmente o agregado final de cada dia, né? Ou eventualmente até um agregado final mensal. Então, é um outro tipo de transformação que a gente pode aplicar. E a gente também tem classificadores, que na verdade aqui poderiam ser categorias, né, dados categóricos. Então aqui usando como exemplo, de repente, uma coluna de clientes, uma tabela de clientes, aliás, onde a gente tenha o estado do cadastro daquele cliente, né, e que também seja um campo aberto para digitação, em que alguém escreva estado do Rio Grande do Sul, outra pessoa vai lá e cadastre como RGS, e outra cadastra apenas com RS, né? Então também aqui tem uma tomada de decisão a ser feita de qual dos valores a gente vai unificar, porque, por exemplo, se a gente quiser agregar, né, usar um agregador aqui, cada um desses itens daria um resultado para si, e na verdade não é o que a gente quer, né? Todos eles, na verdade, significam uma única coisa, que é o Rio Grande do Sul. Então, de repente, a gente poderia adotar o RS como nosso padrão, e então transformar todos os dados que estão como estado do Rio Grande do Sul, ou que estão como RGS, ou que estão até mesmo com uma outra forma criativa de escrever essa informação, todos eles seriam transformados em RS, e a gente teria uma categoria única agora fixa para posteriormente fazer a análise, né? E a gente também tem outros tratamentos mais específicos, aí também, novamente, dependendo das regras de negócio que a gente vai querer aplicar nessa nossa transformação, né? Já que o objetivo aqui no nosso cenário é um conceito de organização de negócios, né? E aí a gente pode, por exemplo, aplicar um filtro, né? A gente pode filtrar dados à nossa vontade, então eu quero só pessoas de tal cidade, né? Eu quero só produto X, eu quero só o produto Y, né? A gente também tem um tratamento bastante importante aqui, que é o de dados faltantes. Então, ainda usando esse exemplo de um cadastro de clientes, de repente a gente queira saber qual é a média de idade dos nossos clientes, mas por algum motivo, alguns desses clientes não têm a data de nascimento ali, então a gente não vai poder calcular quantos anos eles têm, né? E aí, o que fazer nesse caso, né? A gente... Bom, existe uma gama ali de conteúdo sobre esse assunto, sobre qual é a melhor forma de preencher dados faltantes, né? Então, sei lá, a gente poderia considerar todo mundo como uma média, a gente podia simplesmente tirar esses caras do cálculo e ignorar, a gente poderia, de repente, né, e talvez seja essa a melhor solução, ir atrás desse dado e preencher, né? Mas enfim, não é o caso aqui agora entrar nos detalhes de qual seria a melhor opção para esse caso, mas só que é uma possibilidade de tratamento que talvez exista, né, de tratar os dados faltantes, né? E remoção de ruído de outliers, né? Nesse caso, a gente talvez seja mais do que necessário num caso de teste de algoritmo de machine learning, por exemplo, onde tu precisa de um dado bem conciso, né? Um dado com bastante qualidade para que o modelo, no fim das contas, dê resultado, né? Então, às vezes é importante remover ruído, né, da base. E outliers também, né, de repente, para análise, às vezes é importante que eles existam lá, para que a análise não desperdice nenhuma informação, mas às vezes não, né? Às vezes eles só estão atrapalhando mesmo, e novamente depende da regra que vai ser aplicada em cada uma dessas situações, né? Enfim, esses foram as possíveis transformações aqui que eu selecionei nesse momento para falar, né? E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o Apache Hop especificamente, né? Sobre a ferramenta. Então, Hop, na verdade, é um acrônimo recursivo de Hop Orchestration Platform, né? E como o nome já próprio diz, e como ele se autodefine, né? Então, uma plataforma de orquestração de dados e metadados. O Apache Hop, então, ele nasceu em 2019,
a partir de um fork do Pentaho, né? Então é bom deixar esse detalhe aqui, né? Que o Pentaho ele é uma outra ferramenta open source também, tem uma versão community e é suportado por uma outra empresa, né? Então ele é um fork, né? O Pentaho já tem ali alguns anos de desenvolvimento e o Hop ele nasce então de uma versão mais antiga que a atual em 2019. Ele tem uma interface gráfica para desenvolvimento, então obviamente herdada do Pentaho, né? Que se baseia em arrastar e soltar componentes, né? E fazer a ligação entre eles, né, de uma maneira sequencial, né, de modo que o próximo componente recebe aquilo que foi tratado no componente anterior, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhes, né? Então, além dessa interface gráfica, a gente também tem a ferramenta HopRun, que serve para rodar as transformações em linha de comando, e a gente tem o Hop Server, né? Que é um server web ali para gerenciar, então, tanto o run quanto as transformações que vão estar rodando, né? Ele tem as rotinas desenvolvidas no Hop, então elas podem rodar em outros ambientes, né? Ele tem esse conceito de desenvolver uma vez, rode onde quiser, né? Então, alguns ambientes suportados, como por exemplo o Spark, né? O Dataflow da Google e o AWS, né? E obviamente, por último, mas não menos importante, né? Ele é um software livre, né? E ele, como o próprio nome já sugere, né? Ele é um projeto da Fundação Apache. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre pipelines, porque pipeline, na verdade, é o componente ali de dentro do Apache Hop responsável por permitir que a gente construa as transformações, né? Então a gente vai focar aqui nas pipelines. Para quem já conhece o Pentaho, o análogo das pipelines do Pentaho são os transformations, né? Os jobs, análogo dos jobs no Pentaho, é o que a gente chama no Hop de workflows. Então só para deixar essa distinção para quem já por acaso estiver vindo do Pentaho para cá. Então essa é a tela do ambiente de pipeline, onde a gente constrói então as transformações. A gente arrasta para cá, na verdade clica, né, o componente aqui, ele aparece ali na tela e a partir dele então a gente consegue criar as nossas transformações. A gente começa pela entrada dos dados, então, né? Aqui tem os componentes disponíveis para a entrada de dados. Esses componentes são chamados de plugins dentro do ecossistema do Apache Hop, né? Então, a gente escolhe o plugin que é o adequado, né, para aquilo que a gente está tentando ler. Né? Então aqui, por exemplo, a gente tem demarcado aqui agora nesse quadradinho roxo ali um plugin de input de CSV, né? Então quero entrar com o arquivo CSV, é esse carinha que a gente escolheria, né? Mas se é conexão de banco de dados, então seria o table, né? Lembrando aqui, já que a gente está falando de banco, né? O Hop ele tem suporte para os principais bancos ali, então se a gente for falar em Postgres, em MySQL ou Microsoft SQL Server, né? Ele tem esse suporte, ele tem suporte para outros bancos e ele vai ter um conector genérico, né, caso seja necessário, né. Conforme o desenvolvimento das ferramentas vão avançando, é muito possível que conectores que não existem ainda passem a existir, né. Então é um ponto de atenção aqui, né, de estar atento se o ecossistema que você tem disponível hoje, né, o Hop ele vai se encaixar nele, né, ou qualquer outra ferramenta, né. Isso é uma dica genérica padrão aqui. Ele também permite a inclusão de dados de um arquivo Excel, né? Linhas geradas pelo próprio usuário, né? Esse carinha aqui é um carinha genérico para a criação de linhas, né? De eventualmente necessária para algum tipo de manipulação. JSON, né? JSON também é um input bastante utilizado. Então a gente aqui na verdade está construindo mais ou menos aquilo que a gente viu no cenário, né? Então, duas entradas de banco de dados, um arquivo CSV e uma entrada, então, conectando uma API REST, né, e o JSON ali como resposta, servindo, então, de entrada para a transformação. Esses aqui, então, são efetivamente os componentes, né, os plugins que a gente vai usar para fazer a transformação em si. Né? Então, de novo, tendo aquele conceito de cenário que a gente criou anteriormente, né? A gente vai ter aqui
esse que está selecionado ali pelo quadradinho roxo, né? Substituição de strings. Então, naquele exemplo que a gente deu lá dos nomes próprios, por exemplo, se eu tiver alguém chamado João e eu quero que os nomes não tenham acentos, né? Eu preciso então configurar aqui através desse plugin que eu vou tirar o A com til e deixar só o A simples, né? Enfim, qualquer outra transformação que eu vou fazer de substituição de string seria com esse componente aqui. Tem o mapa de valor, né? Mapear um valor. Então, esse aqui seria usado, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, lá, onde a gente vai substituir Estado do Rio Grande do Sul, ou vai substituir RGS por RS. Então, é nesse cara que a gente faria essa configuração. A gente tem aqui um divisor de campos. Então, digamos que essa coluna de Rio Grande do Sul, na verdade, inicialmente ela está agrupada com cidade, né? A gente tem cidade e estado, né? Na mesma coluna. A gente pode optar por separar. Eu quero uma coluna de estado, eu quero uma coluna só de cidade, né? A gente usaria esse plugin. O calculator, então, ele faz cálculos de por exemplo, contagem de datas, né? Isso que eu estava aqui nessa palavra que eu estava querendo achar, contagem de datas. Então a gente pode calcular quanto tempo tem entre uma data e outra, né? A gente pode fazer outros cálculos aqui, somar uma coluna com outra, potenciação, né? Então cálculos mais matemáticos aqui estão dentro desse calculator, né? Então, ordenação de linhas, então o Apache Hop às vezes ele exige que as linhas estejam ordenadas para fazer algum tipo de transformação. Geralmente quando quer fazer algum tipo de união, né, tem esse pré-requisito das linhas estarem ordenadas, então a gente tem esse ordenador. E a gente tem aqui um selecionador de colunas, né, então às vezes entram mais colunas do que o necessário, né, na entrada ali, ou de repente após uma transformação a gente pode eliminar uma ou outra coluna, né, e então esse usa esse plugin. E o Group By, então o Group By bem análogo ao Group By do SQL, né, para quem conhece SQL. Então é o agregador, né? A gente viu lá as transformações de agregação, então esse seria com esse componente. E a gente também tem os joins, né? Join também é análogo do SQL, né? Então para unir, né? As transformações rodam em paralelo, se elas não estão unidas, então ela rodaria em paralelo e a partir desse momento passariam a rodar juntas, né? Já que a gente está unindo dois ramos de transformação, né? Que é basicamente o que a gente construiu aqui, né? Então, na primeira linha ali, eu peguei a primeira tabela, a gente fez uma substituição de string, separou um campo e ordenou, né? Depois, na segunda tabela, na segunda linha, a gente também fez uma substituição de string, aplicou algum cálculo, ordenou. Na entrada CSV, aí a gente fez um mapeamento de string, né? Fez alguma substituição ali de categoria, por exemplo, aplicou algum cálculo, fez um filtro de linhas, né? Esse filter rows ali, então a gente pode filtrar algumas linhas, fez a ordenação, e aí a gente fez um passo seguinte aqui, né? Que foi ali unir, então, a segunda, né? O segundo ramo com o terceiro ramo. E no quarto ramo ali, na quarta linha, a gente então fez a leitura da API REST, né? Essa API retornou JSON, que serviu como entrada para a gente fazer uma substituição de string, um mapeamento de valores, ordenar e aí unir os dois ramos anteriores com esse ramo final. Né? Então, novamente, elas vão rodando todas em paralelo, né? Até que então ali no fim a gente faça esses joins, né? E aí a gente vai ter saídas, né? Já que a gente fez a transformação, ela tem que sair para algum lugar, né? No nosso cenário que a gente construiu, então sairia para o nosso DW, né? Nosso Data Warehouse. A gente tem também o Table Output aqui, né? Que é a saída para a tabela, para uma tabela de banco de dados. A gente pode eventualmente sair esse arquivo para um Excel, né? Ou para um JSON. Então dá para fazer essa saída para arquivos que eventualmente vão ser depois servir de alimentação para algum outro sistema ou mesmo para alguma outra ferramenta, para alguma outra análise, né? Esse aqui que é um Insert Update, então ele é uma saída que não irá copiar a tabela inteira, né, para saída. Ela vai fazer essa conferência se já existe o dado, se é necessário um insert ou se é necessário um update no dado que já existe, né? E então a gente usou na verdade dois table outputs aqui e temos a nossa transformação completa, né? O dado então ele vai entrar, né? Ele vai ser transformado
e ele vai ter a saída ali em duas tabelas diferentes, uma delas recebendo apenas a transformação da primeira tabela, e a segunda tabela, então, que vai receber, além das transformações, né, esse enriquecimento, né? A gente pega a segunda tabela e a gente enriqueceu esses dados com a união ali do CSV e da API REST, né? Então a gente, na verdade aqui, se vocês perceberem, é mais ou menos o desenho que a gente tinha inicialmente, né? As fontes de dado entrando, sendo transformadas ali naquela seta e saindo para um data warehouse. Então vamos agora para a parte dos comentários, né? E aí o primeiro comentário que eu queria fazer é justamente sobre essa questão do hop versus o Pentaho, né? Como a gente viu ali, o Pentaho, ele na verdade, o hop na verdade, ele é um fork, né, do Pentaho, então muito desenvolvimento do Pentaho está incluso dentro do hop, mas agora os dois projetos seguem caminhos diferentes, né? E aí fica aquela questão, né? Vale a pena usar o hop ou vale a pena usar o Pentaho, né? E aí eu penso o seguinte, né? Aqui tomando na verdade, só uma opinião pessoal, que é a questão de o hop tem muito a crescer. Eu vejo o hop tendo um futuro de bastante crescimento aqui, principalmente por estar suportado pela Fundação Apache, né? A gente sabe que é uma comunidade grande e que já tem bastante projeto nessa área de dados, né? Se a gente for pensar no Spark, Cassandra, Hadoop, né? Tem muita coisa nesse ecossistema, Airflow, né? A gente pode ir citando aqui projeto atrás de projeto, né? Então, eu acho que tem essa possibilidade da comunidade do hop crescer bastante, né? Eu não vejo o Pentaho morrendo nos próximos anos, longe disso, né? Mas talvez, assim, seja uma concorrência interessante da gente ver os dois projetos andando. E aí vem a grande questão, né? Eu devo utilizar o hop? E essa é uma pergunta que eu nunca gosto de responder, porque eu acho que não é o nosso objetivo aqui dizer o que cada um de vocês que estão ouvindo tem que fazer. Eu tenho a impressão de que, para quem já está usando o Pentaho, por exemplo, trocar para o hop, ou para quem quer começar o hop do zero, eu acho mais interessante, assim, para quem quer começar o hop do zero, já começar por ele, para estudo, né, ou para de repente fazer algum protótipo. Mas não posso definir isso, né, não tem como a gente sentar analisando o caso concreto, né, decidir um pelo outro. O mais interessante é que cada um que está ouvindo aqui consiga se desenvolver a ponto de poder tomar a própria decisão, né? Então, faça sua pesquisa, né? Pesquise os pontos positivos do Pentaho, do hop, ou até de outra ferramenta, né? Existem outras ferramentas também para esse tipo de transformação. Não precisa se limitar a essas duas e tomar a própria decisão. Acho que é muito mais interessante do que bater o martelo aqui sobre uma ou outra, né? E o objetivo aqui, como a gente falou lá no começo, era mais apresentar conceitos, né? E apresentar o hop, né? Ele tem só 2 anos, né? Então talvez tenha muita gente ainda que não tenha escutado falar sobre ele. E os próximos passos, então, né? Para quem se interessou, para quem viu o potencial, né? Ou para quem está querendo começar a estudar uma plataforma de transformação de dados e mesmo as outras funcionalidades que o próprio hop tem disponível, né? E óbvio, então, o site, né? Acessar o site oficial hop.apache.org, onde lá a gente vai ter então a documentação, né? Vai ter manuais, né? Para quem quiser baixar, instalar, né? A gente não falou sobre isso, não era o objetivo aqui demonstrar a instalação, né? A configuração, mas está tudo disponível ali na documentação. A documentação bem completa, né? Então é fácil se achar, é fácil conseguir resolver pendências, enfim, né? Qualquer problema que tiver. A gente também tem no site links para a comunidade, né? Então, canal do YouTube, chat, fórum, né? Todo esse tipo de reforço ali, né? Para que a comunidade possa interagir, crescer, tirar dúvidas, né? Principalmente aprender sobre a ferramenta, né? E também lá também tem a informação sobre como contribuir, né? A contribuição para os projetos open source é algo bastante relevante que a gente gosta de reforçar sempre que tem oportunidade, né? Então, obviamente a contribuição tanto com funcionalidades específicas, por exemplo, pode contribuir desenvolvendo um novo plugin. Pode simplesmente traduzir, né? Funções de tradução. Existem, enfim, várias formas de contribuição, né? Baixando e usando e divulgando é uma delas também, né? Então, existem várias formas de contribuir com o projeto.
Era isso que eu tinha para hoje, para conversar com vocês. Espero que todos tenham gostado. Agradeço muito a paciência de quem chegou até aqui. Muito obrigado e até a próxima.